Olá, eu sou o pastor Edson e eu quero nestes poucos minutos dizer uma palavra para você, falar algo importante da parte de Deus que eu creio que é muito bom para nós, é para nossa edificação e construção da nossa fé. Veja bem, vivemos num mundo conturbado e precisamos nos edificar, precisamos crescer, precisamos aumentar a nossa fé. Precisamos daquelas armas que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6. Nós precisamos, porque ele diz no versículo 12 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade. Então eu quero dizer para você que viver nesse mundo não é brincadeira, não é tão fácil assim como parece. É preciso se munir com um armamento, com uma indumentária espiritual para poder vencer. Nós precisamos vencer assim como você precisa vencer. E por isso, nós aqui estamos oferecendo as armas espirituais para que você se capacite, para que você se instrumentalize, para que você se arme com toda a fortaleza de Deus. Assim como a palavra diz no versículo 10 do mesmo capítulo: e revestivos do Senhor e da força do seu poder, para poderdes resistir no dia mau, ou seja, contra estas hostes. Por isso nós oferecemos aqui as armas espirituais. Estamos aqui sempre gratuitamente oferecendo essas palavras, estas ministrações para você, para que você se edifique em sua fé. Eu só peço para você curtir e compartilhar. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Vai aqui na descrição do vídeo abaixo e clique no link e daí entre no grupo do Telegram. E nós ali postamos os links, os quais te levam para uma sala do Zoom, onde há o nosso treinamento gratuito para você. Desce mais um pouquinho e clica ali. Também posto nesse mesmo lugar aqui abaixo um link do livro do pastor David Robertson, que é totalmente gratuito. Também você pode baixar esse livro e ler, porque é oferecido direto do site oficial, gratuitamente para você. Então, o meu pedido é esse. Entre também nesse grupo. Vai lá e clica e entre no grupo Telegram, ok? Será um prazer receber você nesse grupo e também nas salas de Zoom com os nossos treinamentos. Um texto que eu quero trazer para você a partir de agora, que está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículos 12 e 13, que diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu vou ler novamente. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Este aqui é um texto importante para a nossa jornada espiritual, para que também possamos compreender as coisas do Espírito e aceitar no nosso coração aquilo que vem de Deus. Porque muitas vezes ficamos em dúvida e muitas vezes não sabemos se aquilo que está vindo provém de Deus ou não, e ficamos naquela incógnita: será que posso fluir nos dons espirituais? Será que posso orar em outras línguas? E estas palavras que vêm na minha mente, posso falar ou não? Muitas vezes você diz assim: pastor, eu sonhei que estava orando em outras línguas. Eu posso, logo de manhã, quando eu acordar, orar em outras línguas? Claro que pode. Você recebe o batismo até mesmo em sonhos. Por quê? Porque quem recebe o batismo é o nosso espírito. Não é a nossa consciência, a nossa mente que começa a duvidar. É o nosso espírito. Quando você recebe uma profecia em sonho, quando você recebe uma palavra profética ou uma visão ou revelação num sonho, elas vêm também pela manhã na tua mente e você vai lá e fala para aquela pessoa qual é a destinatária daquela palavra que você recebeu. Da mesma forma, a oração em línguas, quando ela vem ao nosso coração, ela vem ao nosso espírito. E do nosso espírito vem à nossa mente para quê? Para que eu fale, para que você fale.
Você não fala incorporado pelo Espírito Santo, você fala porque você capturou do teu espírito aquela palavra e você expressou aquela palavra. Então nós recebemos as coisas de Deus assim. Precisamos somente ser sensíveis a Deus, sensíveis àquelas palavras que ouvimos e transmiti-las. Claro que com muita sabedoria. Assim como o apóstolo Paulo prescreve e estabelece em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele disse: irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então ele estava ali colocando uma regra. Você precisa saber, você precisa entender como funcionam os dons espirituais e a partir disso funcionar neles, expressar esses dons. Por isso que há muito desentendimento na igreja por falta de compreender como funcionam os dons espirituais. Porque no versículo 7, se você ver no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, está dito: porque a manifestação dos dons é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Se há um fim proveitoso e se eu uso os dons com sabedoria, então eu expresso e aquele dom vai surtir algo com realidade, vai surtir aquilo que efetivamente se espera que aquele dom produza. Por isso não é um ato místico, não é um ato sensacionalista, é um ato pensado, é um ato de sobriedade, é um ato em que o Espírito se torna sujeito ao profeta e o profeta, com toda sabedoria, expõe a revelação daquele dom, expõe, expressa, fala. Por exemplo, o dom da profecia, se eu recebo esta instrução do Espírito Santo, eu vou lá e falo a profecia, abro a minha boca e expresso aquela profecia. Assim, da mesma forma, a oração em línguas que vem ao nosso espírito, nós a capturamos, nós percebemos estas línguas e oramos em outras línguas. Eu quero simplificar ao máximo para você, para que você acesse essas coisas quando elas vierem na sua mente, quando elas vierem ao seu espírito e, por consequência, subirão à sua mente. Ai, pastor, eu estou pensando em línguas. Você pode orar agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo você pode orar. Por quê? Porque, semelhantemente aos outros dons, como a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos, assim também vem a oração em línguas. E você pode orar agora mesmo. Experimente, enquanto você está ouvindo esse vídeo, experimente orar em outras línguas. Enquanto eu estou falando, comece treinando aí. Comece treinando a oração em línguas enquanto eu estou falando, porque eu sei que a oração em línguas está vindo aqui, agora, na sua mente. Você pode falar agora mesmo. Eu quero que você experimente, para que você comece a falar. Não espere um xaracatá explosivo. Não, elas vão vir à sua mente e você pode começar agora mesmo a falar em outras línguas. E o apóstolo Paulo aqui descreve: nós não falamos com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Nós estamos falando de algo que vem no nosso espírito que não é do mundo racional. Eu estou dizendo que as línguas não são racionais, mas elas são espirituais. Mas elas são expressadas na forma racional. Opa, que confusão, pastor. Não é confusão. Nós expressamos de forma racional. Nós falamos as línguas conforme elas vêm no nosso espírito e por isso falamos. Não falamos enlouquecidamente, falamos com a nossa consciência. Nós falamos essas línguas, expressamos com os nossos sentidos. Mas a comunicação, ela é feita de espírito para espírito. Por isso que ele diz aqui, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nós falamos, nós capturamos do nosso espírito e falamos. E expressamos racionalmente. No entanto, a conversação, a interpretação, essa comunicação é feita do nosso espírito para com o Espírito de Deus, por onde vêm as revelações, como está descrito neste capítulo. As revelações vêm por quê? Porque o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus traduz para nós, traz para nós as revelações necessárias para a nossa vida. E para você saber que é
o Espírito que fala com Deus, que é o nosso Espírito que fala com o Espírito de Deus. Vamos um pouquinho a seguir em 1 Coríntios 14 e versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida ou línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala os mistérios de Deus. Ele está falando aqui, ele está estabelecendo que o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então, quando você fala em línguas estranhas, você está comunicando verdades espirituais ao próprio Deus. Essa relação não é de homem para homem, mas é uma conversa direta para com o Espírito Santo e, portanto, para com Deus. Nós, pela sabedoria de Deus, neste ciclo, neste trânsito da oração em línguas, porque há um trânsito na oração em línguas. Quando nós oramos em línguas, o nosso espírito fala a Deus. O nosso espírito fala ao Espírito Santo, que, portanto, fala a Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, traz para nós a interpretação, a profecia, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o discernimento de espíritos. Ele traz para nós e ele edifica a nossa fé. Por isso é importante que nesta trajetória, a oração em línguas, então, ela tem uma trajetória. Ela segue para Deus, ela vai a Deus e ela se comunica com Deus. Ela conversa com Deus e, portanto, Deus traz, e neste ir e vir, a oração em línguas traz um retorno para nós, que é a edificação do nosso espírito. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. E o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Ou seja, neste ir e vir da oração em línguas do nosso espírito para o Espírito de Deus, ela vai edificar o nosso espírito, ela vai dosar o nosso espírito, ela vai fazer com que o nosso espírito seja edificado em fé. A minha fé vai crescer. E por que que a fé cresce? E por que que a fé precisa crescer? Porque ela vai operar em curas e em milagres. Eu e você, a partir de sermos dosados e entendermos o funcionamento das línguas e começar a praticá-las, estas línguas vão edificar o meu espírito para um único e exclusivo motivo: me potencializar para curar pessoas, me potencializar para fazer os milagres, para fazer os prodígios os quais Deus quer que nós façamos. Uma vez que nós estamos edificados e construídos em nossa fé, nós começamos a operar mediante a nossa fé. Estes são os dons que são mãos de Deus. Então você pode curar, você pode operar, porque Deus quer. Os discípulos, de forma alguma, seriam tão efetivos em sua fé se eles não se potencializassem através do Espírito Santo. Aquela história de dizermos que nós carregamos o poder de Deus. Claro, nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Nós carregamos aquele que tem o poder dentro de nós. Se eu não manifestar o Espírito Santo que está dentro de mim, de forma alguma eu vou fluir nos milagres de Deus. De modo algum eu vou crescer na minha fé. Então, o que eu estou dizendo para você, que aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Assim como o texto o qual nós acabamos de ler, de 1 Coríntios, no capítulo 2. São línguas que vêm do céu e que vêm para o seu coração, que vêm para o seu espírito. E depois de você orar em línguas, estas línguas seguem para Deus. Estas línguas conversam com Deus. E neste conversar com Deus, volta para o nosso espírito através de edificação da nossa fé. Nós nos edificamos em nossa fé. Você quer saber quais resultados a oração em línguas faz? Primeiro, ela edifica a minha fé, para que os milagres aconteçam. Muitos milagres já aconteceram na minha vida através da oração em línguas. O primeiro milagre, ela me traz descanso. Muitos de nós não sabemos que isso é um milagre na nossa vida. Ela traz paz ao nosso espírito, ela traz conforto ao nosso coração. Nós não ficamos desesperados com as situações, com as circunstâncias. Quando nós oramos em outras línguas, nós entendemos que o Senhor está agindo por nós. Então, este é o maior milagre, é entrar no descanso do Senhor. Assim como o profeta Isaías disse, assim
por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falarei a este povo. Este é o descanso. Dai descanso ao cansado, mas não quiseram ouvir. Esse é o descanso. Orar em línguas te leva para o maior milagre, que é o descanso, que é o livramento das aflições de espírito, que é a tua estabilidade emocional, que é o teu conforto espiritual. Então, ao orar em outras línguas, você é levado para esta condição. Então, qual é o resultado, pastor, que a oração em línguas está fazendo em você? Ela está me dando muita paz. Ela não me tira a alegria, ela coloca mais alegria dentro de mim. Quando você está com uma animosidade dentro de você, você também tem capacidade para fluir em milagres, para crer, para se estabelecer o suficiente para que as outras coisas aconteçam na sua vida, para que os milagres aconteçam. Você crê mais, você acredita mais, você é mais confiante no Senhor, você se torna estabelecido no Senhor. A Bíblia fala em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, confiar, quando eu estou em Cristo, quando eu me estabeleço na palavra, quando eu me estabeleço orando em outras línguas, Deus traz, Deus me fortalece, Deus cria este novo dentro de mim e criando este novo, eu sou inserido nas demais bênçãos. Então, este é um dom que vem para você, que foi criado para você, orar no Espírito Santo agora mesmo. E eu quero orar por você agora. Pai bendito, no poder do nome de Jesus, que esse teu filho agora, vindo a oração em línguas na sua mente, vem do seu espírito para a sua mente, que ela comece a orar agora mesmo para se edificar no Espírito Santo e, portanto, uma vez se edificando, fluirá nos demais dons, se potencializará para realizar os milagres os quais são necessários para esta vida. Eu profetizo agora um derramar, eu ministro agora um derramar do Espírito Santo sobre esta vida, sobre este coração, no poder do nome de Jesus. Amém. Comece a praticar agora, a partir de hoje, a oração em línguas. Lembre-se, não pode se esquecer de meditar na palavra de Deus, de jejuar, de adorar, de estar diante do Pai, de tirar um tempo com regularidade diante dele, de ir para o quarto como Mateus 6, versículo 6. Esteja diante de Deus, se comporte na sua vida secular, nos seus negócios, na sua casa, no seu casamento, enfim, se comporte como um crente fiel, como um crente verdadeiro, e você vai ver as demais coisas acontecerem. Não basta só orar em línguas, eu preciso me redirecionar, eu preciso andar com caráter, com ética, vivendo uma vida honesta diante de Deus e diante dos homens. É preciso compor, juntamente com a oração em línguas, outras práticas de fazimento ou de não fazimento de coisas, para que eu tenha uma vida reta e esta vida reta também seja coadjuvante com a minha vida no Espírito e eu possa crescer no Senhor. Agora, eu quero que você curta e compartilhe. Eu quero que você se inscreva no canal e também ative as notificações. E acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo aqui embaixo e entre no grupo do Telegram. Também posto o link do livro que é gratuito do Pastor Dave e você pode estar conosco quando você quiser nas nossas reuniões que fazemos no Zoom Cloud a partir de entrar no link do Telegram ali no grupo do Telegram conosco. Ok? Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.